Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui que nós decidimos criar, né, para falar um pouco mais sobre o nosso projeto, o projeto que é, a gente idealizou, eu e o meu grupo, né? Nós idealizamos esse projeto e o projeto é bem simples, mas que ao mesmo tempo é um dos projetos muito importantes, né, para uma área, né, de muito específica que a gente vê que cresceu bastante, né, nos últimos anos, que é ciências de dados, né? E bom, esse nosso projeto ele tem a ideia muito simples, que é pegar uma imagem, é, extrair as palavras como foto mesmo através do OpenCV e depois disso extrair o texto bruto da imagem, né, da foto que o OpenCV gerou com os caracteres passados pelos filtros de, de processamento de imagem, né? Então a gente tem aí filtros importantes como erosão, como abertura, como fechamento, né? E a gente passa primeiramente por esses filtros, arruma a imagem para depois entregar ela para uma biblioteca chamada Pandly, né? Essa biblioteca é uma biblioteca é, de código aberto que vai servir para extrair o texto bruto e entregar para a gente o texto totalmente digitalizado, enfim. Bom, eu sou mais aqui para falar e dar uma introdução geral sobre o nosso projeto. Quem vai falar sobre os códigos e sobre como foi o desenvolvimento do projeto em si serão a Malu e o Christian, né? Então, sem mais delongas, né, eu vou primeiramente chamar a Malu e logo depois dela eu chamo o Christian. Então, bom, fiquem aí com a Malu. Pode entrar, Malu, e espero que vocês gostem da explicação dela. Olá, meu nome é Malu e eu vou explicar um pouco sobre a primeira etapa do nosso projeto de digitalização de textos com visão computacional. A primeira etapa se trata do pré-processamento da imagem, e essa etapa é extremamente importante porque, como a maioria das imagens serão de textos manuscritos ou documentos físicos, isso implica em fatores como distorção da luz, ou incidências de sombra, ou o fundo da imagem que vai atrapalhar. Então é muito importante que a gente torne essa imagem o mais legível possível para que o OCR reconheça os caracteres. E para isso, a gente só precisa do OpenCV, que é a biblioteca de visão computacional do Python. Então, a primeira coisa a se fazer é ler a imagem, pegar ela aqui do caminho onde ela está guardada e redimensionar ela para 50% do tamanho. Aqui é o pré-processamento em si, então a gente vai converter ela para escala de cinza. E aqui a gente vai aplicar um filtro de mediana com kernel 3x3. Isso vai remover o ruído que a gente chama de sal e pimenta, que é comum em fotos de celular, que se trata daqueles pontinhos pretos que ficam ali no meio da imagem. Essa linha aqui, a gente vai estar usando um limite adaptativo de ponderação gaussiana. Isso significa que ele vai se adaptar a variações locais de iluminação, o que é muito importante para documentos tirados de fotos de celular mesmo, fisicamente. Aqui na parte de morfologia, a gente vai aplicar o Morph Close com kernel de 3x3 para fechar buracos nas letras e conectar algumas partes quebradas do texto. Já aqui nos contornos, se trata de pegar a região da imagem em que o documento está. Então, a gente vai aplicar essa função de máximo para pegar o contorno maior, que geralmente ele vai se tratar do documento, né? Ao invés de pegar um contorno aleatório. Depois disso, a gente vai extrair a região de interesse, que é o ROI,
com 10 pixels de margem para garantir que nenhuma parte do texto seja cortada. E por último, é fazer o salvamento da imagem e exibi-la na tela. Então, eu vou fazer aqui uma demonstração. Eu peguei essa imagem que é do meu caderno mesmo, então tá tudo aqui um texto manuscrito de uma folha, tirei uma foto com o celular e a gente vai aplicar todo esse pré-processamento nessa imagem. Então, vou só colocar aqui para rodar. Ele vai exibir aqui pra gente, mas a gente consegue ver melhor na imagem que ele salvou aqui na pasta de resultados. E a gente pode ver que, diferente da imagem tirada à mão, o texto está muito mais nítido, está muito mais contornado, embora ainda tenha alguns ruídos. Dessa forma, ele fica muito melhor para ser lido pelo OCR do que apenas esse texto tirado de uma foto de uma câmera de celular. Esse pré-processamento da imagem é muito importante para que o computador consiga identificar o texto de forma clara, tirando o máximo de ruído causado pela câmera do celular. Ok, muito obrigado, Malu. Bom, agora eu vou chamar o Christian para ele dar andamento, né, e explicar um pouco sobre OCR e as ferramentas, né, de OCRs utilizadas e como que ela faz para extrair, né, os textos das imagens. Então, pode entrar, Christian. Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Christian e vou falar um pouco sobre o processo de OCR, mostrar como a aplicação funciona e também os resultados que a gente conseguiu. O interessante do OCR é que ele não é uma coisa nova, ele existe desde os anos 70. Naquela época, apesar de limitado, ele conseguia reconhecer fontes bem específicas e com pouca variação. Mas mesmo assim, já cumpriu seu papel, que era transformar a imagem em textos legíveis por computador. Hoje em dia, com os modelos modernos baseados em redes neurais, o OCR evoluiu absurdamente. Ele consegue ler documentos digitalizados, letras diferentes e até partes manuscritas com muito mais precisão. Voltando para a aplicação, depois do pré-processamento feito pelo OpenCV, foi utilizado um modelo open source chamado Parallel OCR VL para fazer a transcrição. Esse modelo, diferente dos OCRs tradicionais, usa o conceito de Visual Language, que basicamente combina a visão computacional com a linguagem natural. Isso permite que ele não só reconheça o texto, mas também entenda o contexto do que está sendo processado. Depois que o texto é reconhecido, o resultado é salvo em um arquivo TXT, pronto para ser utilizado em outra tarefa. Agora eu vou falar um pouco sobre o código. Para melhor entendimento do código, ele foi segmentado em 3 blocos diferentes. O bloco 1 é responsável pela instanciação do modelo e transcrição da imagem. O bloco 2 é responsável por extrair o texto reconhecido do retorno do modelo através de expressões regulares. E o bloco 3 é responsável por salvar o texto em arquivo. Para uma demonstração, foi recortada uma parte da imagem processada que gerou o seguinte retorno. Oh, muito obrigado, Christian, muito obrigado, Malu, e muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha servido, né, sido importante para vocês. Eu agradeço muito a todos que assistiram o vídeo e espero que a gente possa se ver numa próxima. Muito obrigado e até a próxima.